Olá, tudo bem? Eu tenho o seguinte questionamento para vocês. Será que se uma função ela é diferenciável, obrigatoriamente a gente vai ter que suas derivadas parciais serão contínuas? Porque isso já funciona com relação à continuidade, né? A gente já viu em aulas passadas que se a função é diferenciável, então a função é contínua. Mas e para as derivadas parciais? Será que também funciona? Se você quer saber, fica nessa aula que nós vamos mostrar em detalhes. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, essa é uma pergunta bem interessante, né? Bem, a gente já viu o seguinte, como eu comentei no início do vídeo. A gente já viu que se f é diferenciável num ponto x0, y0, né? Então, a gente tem que f é contínuo nesse ponto, em x0, y0, né? E aí, ou seja, isso aqui nos fornece, na verdade, uma condição necessária para que uma função seja diferenciável. Condição necessária, como assim, professor? Quer dizer o seguinte, que se eu tiver uma função que eu sei que ela não é contínua, certo? Ou seja, se f não é contínua... Ah, mãe, mas sai essa zoada tudinha. De batido de panela, tudo. Se f não é contínua, então f não é diferenciável, tá? Ou seja, isso aqui, né, serve para a gente mostrar que uma função ela não é diferenciável, né? Por exemplo, se eu já sei que uma função não é contínua num ponto, então eu já concluo que a função não é diferenciável nesse ponto, tá certo? Então esse é o caso. Agora a pergunta é, e agora se eu tenho que f é diferenciável, será que isso implica que as derivadas parciais de primeira ordem são contínuas? Bem, e a resposta é o seguinte, não é verdade. A gente pode ter funções que são diferenciáveis em um ponto, mesmo as derivadas parciais não sendo contínuas nesses lugares, tá bom? Então, eu vou mostrar um exemplo agora, e assim, até uma preocupação que eu fiquei, alguns livros que a gente costuma indicar, né, para os alunos, eles não trazem muito bem essa parte aqui, né? Eles não colocam exemplos e podem até dar uma ideia errada de que se a derivada parcial não é contínua, então a função não pode ser diferenciável. Mas esse exemplo que a gente vai fazer aqui, né, já cai por terra isso aí. Inclusive, né, um livro que eu indico, que você pode ver isso aqui em detalhes e lá tá bem feito, é no livro do Guidoriz. Ele faz um comentário, né, bem legal com relação a esse resultado que eu quero falar para vocês aqui. Então, como eu gosto de fazer sempre, né? A gente mata a cobra aqui e mostra a cobra morta, né? Então vamos ver aqui o exemplo. Então o exemplo é o seguinte, ó, a gente tem essa função aqui, x² mais y² vezes o seno de x² mais y² fora da origem e 0 na origem. E aí a gente vai verificar justamente isso, né? Vamos calcular primeiro as derivadas parciais, vamos verificar que elas não são contínuas na origem e, por fim, vamos mostrar que mesmo sem elas, né, as derivadas parciais serem contínuas na origem, a função ela é diferenciável na origem. Beleza? Então vamos lá. Bem, a primeira parte, né, calcular as derivadas, eu vou calcular com relação a x, temos que fazer fora da origem e na origem, né? Então olha só. Bem, fora da origem, né? Então vou colocar aqui xy diferente do 0, 0. Tá bom? Então vamos lá. fx é quem? De novo, né? Derivada parcial com relação a x, eu olho o y como constante. E aqui, né, eu tenho um produto de funções, eu tenho que usar a regra do produto. Então, ó, deriva aqui
A primeira, com relação a x, dá 2x, vezes a segunda, seno de 1 sobre x² mais y², mais, repete a primeira, x² mais y², vezes a derivada da segunda. Vou derivar primeiro o seno. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Então, cosseno de 1 sobre x2 mais y2. Aí agora sim, né? Entre a regra da cadeia, eu tenho que derivar o argumento com relação a x. Então, a derivada de 1 sobre x² mais y². Se você tem dificuldade, eu vou fazer essa continha aqui para você relembrar. Basta você pegar o seguinte, ó. 1 sobre x² mais y² é a mesma coisa, ó, que x² mais y² elevado a menos 1. Né? Quando eu inverto a fração, a potência muda de sinal. Agora sim, ó. Então, vamos derivar, vou colocar isso aqui para representar a derivada com relação a x. Vamos derivar com relação a x. Bem, eu vou derivar primeiro a potência. Então, isso aqui fica, ó, menos 1 vezes x² mais y², subtrai 1, né, da potência, menos 2, vezes a derivada do que está dentro com relação a x, 2x. Então, isso aqui fica menos 2x, invertendo agora para ficar a potência positiva, x² mais y². Tá bom? Ops, ao quadrado aqui. Relembrou? Beleza, então vamos jogar isso lá. Então, ó, jogando aqui, né, a derivada que a gente acabou de calcular, a gente obteve aqui a derivada com relação a x, fora da origem. Professor, e na origem a gente usa a definição, né? A gente já aprendeu isso. Então, vou colocar aqui agora xy diferente do 0, 0. Então, para calcular aqui essa derivada, a gente vai calcular o limite quando h tende a 0, f de 0 mais h, 0 menos f de 0, 0 sobre h, né? Que é a definição da derivada parcial com relação a x na origem. Então, observe, o que vai aparecer aqui, na verdade, é f de h0, né? Então, se eu colocar aqui, vai ficar, ó, h² seno de 1 sobre h². F de 0, 0 é 0, né? Então, isso aqui vai restar para a gente limite quando h tende a 0 de h² vezes o seno de 1 sobre h² sobre h. Que é esse h do denominador aqui. Beleza, aí eu simplifico, né, aqui, ó. Vai sobrar um h no numerador. E aí o que é que acontece? Bem, o seno não importa o que tem dentro do argumento, não. É uma função que é limitada. E o h, quando o h vai para 0, também vai para 0. E aí a gente já viu, né? Quando eu tenho uma função que vai para 0 vezes uma limitada, o limite é igual a 0. Então, fora da origem, a derivada parcial com relação a x vale 0, tá bom? E aí, professor, o que é que tem a ver? Agora a gente já calculou, né, com relação a x. E com relação a y, tem que fazer essa conta toda de novo? Não, né? Lembra que a gente também já viu isso. Olha só, essa função aqui, ela é uma função que é simétrica, né? Ó, f é simétrica. Simétrica? O que é simétrica mesmo e o que é que isso implica, professor? Ó, simétrica é porque f de xy é igual a f de yx. Ou seja, tanto faz eu trocar a posição aqui do x e do y, vai continuar dando a mesma coisa, né? Ó, se eu trocar aqui as posições do x e do y. E o que é que isso implica para a gente em termos de derivada? Isso implica o seguinte, que a derivada com relação a y, num ponto xy, é só a gente pegar a derivada com relação a x e trocar as posições do y com o x. Show, então a gente não precisa fazer conta, exatamente. Ou seja, então a gente vai chegar aqui, fy, né, de xy, vai ser igual, vamos lá, fora da origem, basta eu trocar aqui, ó, posição de x com y, né? Então vai ficar 2y seno de 1 sobre x² mais y², mais, ou se preferir, né, eu posso botar esse menos ali para frente, colocar um menos aqui, menos 2y, que multiplica x² mais y², vezes o cosseno de
1 sobre x quadrado mais y quadrado. Pronto. Isso aqui é fora da origem, tá? E na origem, 0. Pronto. Né? Porque já que é 0, continua dando 0. Então essa é a derivada com relação a y, respondemos o item A. Agora vamos verificar, né, que a função, vamos verificar só que a função fx ela não é contínua. Por quê? Porque o argumento para o fy é exatamente igualzinho, né? É análogo, tá bom? Então vamos fazer aqui. Beleza, então eu coloquei aqui ó, as derivadas parciais em resumo, né? E só lembrando que eu fiz também uma simplificação, né? Que aqui aparecia x mais 2, x ao quadrado mais y ao quadrado, nesse termo, perdão, no numerador, e no denominador aparecia x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então eu simplifiquei, ficou só um aqui, e também aqui nessa parte aqui da derivada com relação a y. Então vamos testar apenas a continuidade da derivada parcial com relação a x na origem, né? Como eu comentei, é análogo para y. Então para isso a gente precisa estudar o limite quando x, y tende a 0, 0 de fx de x, y. Mas essa expressão, né, a gente vai analisar justamente a expressão fora da origem. Então isso aqui vai ficar limite quando x, y vai para 0, 0 de 2x seno de 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vezes o cosseno de 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? Bem, para facilitar aqui nossa vida, eu vou usar coordenadas polares, tá bom? Então, a gente vai fazer essa mudança aqui. X igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ. Tá? Então, fazendo essa mudança, né, esse limite de x, y ir para 0, 0 é a mesma coisa que limite de r ir para 0. Então, x é r cosseno θ, né? Então, vai ficar ó, 2 vezes r cosseno θ, seno de 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, menos 2r cosseno θ sobre r quadrado, vezes o cosseno de 1 sobre r ao quadrado. Bem, para essa análise, observe o seguinte. Observe que esse primeiro termo aqui, ele não tem problema para a gente. Por quê? Porque isso aqui, ó, são funções que são limitadas, né? E a gente tem aqui, isso aqui vai para 0 quando r vai para 0. Então, esse primeiro pedaço aqui não é problema para a gente, né? Isso aqui a gente sabe calcular, vai para 0. Então, o possível problema está nesse segundo pedaço, tá bom? Então, é ele que a gente vai analisar. Eu vou até tirar esse sinal de menos porque é indiferente para o que a gente vai argumentar agora, tá bom? Então, eu vou analisar esse limite aqui, ó. Limite quando r vai para 0. E aqui eu posso simplificar, né? O r com r quadrado. Então, isso aqui, na verdade, fica 2 cosseno de θ sobre r cosseno de 1 sobre r quadrado. Bem, aqui a gente já tem uma certa noção, né? Como o cosseno ele oscila, né? Observe que quando eu faço r para 0, 1 sobre r quadrado vai para mais infinito, né? Então, desenhar aqui do lado o gráfico aqui do cosseno, né? Ele é uma coisa periódica, né? Ele faz isso. Da mesma forma, né? Esse termo aqui, né? Como esse θ está parado, quando r vai para 0, né? Isso aqui iria para mais infinito. Beleza. Então, o que é que acontece? Isso indica para a gente que esse limite não existe, né? Por conta dessa oscilação do cosseno e também porque esse cara vai para infinito. Aí você diz, sim, professor, mas como é que a gente justifica isso mesmo? Né? Porque o meu professor ele é exigente, ele quer que eu justifique isso. Bem, para você justificar aqui, a gente vai considerar uma sequência de pontos. E aí eu vou pegar a sequência de pontos indo para infinito, mas só nos pontos ó, em que o cosseno vale 1. Certo? Onde é que o cosseno vale 1? Ó, o cosseno vale 1 em 0, 2π, 4π, 6π. Né? A cada 2π o cosseno ele vale 1. Então como é que eu escrevo isso? Escrevo da seguinte maneira. Ó, 2nπ. Tá certo? Aí se você pode
onde n é um número natural, n natural. Então, nesses pontos aqui, né, ó, quando n é 1, eu tenho 2π. Quando n é 2, 4π e assim sucessivamente. Então, nesses pontos aqui, eu tenho que o cosseno sempre vai valer 1. Beleza, então eu vou propor essa mudança aqui, ó. 1 sobre r² para ser 2nπ. Ou seja, isso está dizendo para a gente que 1 sobre r é a raiz disso, né? 2nπ. E, se você quiser também, está dizendo para a gente que r é igual a 1 sobre a raiz de 2nπ. E aí observe que, ó, mandar r para zero é equivalente a dizer, né, que o n tem que ir para mais infinito. Tá bom? Então, nessa relação aqui, a gente tem o seguinte, que r ir para zero acontece somente se o n vai para mais infinito. Tá bom? Né? De novo, né? Eu não estou fazendo isso aqui exatamente em todos os pontos, mas estou fazendo apenas nos pontos em que o n é natural. Professor, isso é suficiente? É, porque pela definição, né, de limites, eu teria que conseguir prender todo mundo naquela faixa a partir de um certo ponto. Coisa que eu não vou conseguir. Nesses pontos eu estou especificando alguns pontos que eu não consigo, tá certo? Então, beleza, ó, feito isso, o nosso limite fica assim, ó, limite, quando n vai para mais infinito, de 2 cosseno θ, aí aqui, ó, 1 sobre r é raiz de 2nπ vezes cosseno de 2nπ. Só que a gente já tomou, né, essa mudança justamente para esse cara aqui sempre ser igual a 1. Beleza? Pronto. Então, quando n vai para o infinito, isso aqui vai para mais infinito. Então, isso aqui é igual a mais infinito. Beleza? Então, por isso que esse limite não existe. E aí, consequentemente, a gente tem que fx não é contínuo na origem. Da mesma forma, né, é o argumento para o fy. Aí você fala, analogamente, acontece para fy, que não é contínuo na origem. Beleza? Para terminar, né, falta agora a gente mostrar que, de fato, essa função ela é diferenciável. Vamos ver aqui se realmente ela é. Bem, para verificar que f é diferenciável na origem, a gente tem que analisar o limite do erro da aproximação do plano tangente, né, da função ao gráfico de f na origem. Então, ou seja, é estudar esse limite aqui, né? Bem, o que eu tenho aqui é f de hk. Eu vou lá na função e vou substituir. Então, vai ficar o limite, quando h tende a zero, k tende a zero, de h ao quadrado mais k ao quadrado, que multiplica o seno de 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Aí, olha só, f de 0, 0, esse cara aqui já é 0. Fx de 0, 0 a gente já calculou, também é 0. E fy a gente já calculou, também é 0. Então, de fato, só dá isso dividido pela raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Pronto. Observe que eu tenho aqui, ó, potência 1 e aqui potência 1 meio. Né? Eu conservo e subtraio. 1 menos 1 meio, sobra 1 meio, né? Então vai ficar o limite, quando h tende a 0, k tende a 0, da raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado, vezes o seno de 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto, aí aqui a gente faz com facilidade, né? Porque a gente tem que o seno é limitado e esse camarada aqui vai para 0 quando h e k vão para 0. Então, esse limite aqui, de fato, ele é igual a 0, mostrando que a função é diferenciável. Tá certo? Professor, mas tem alguma condição que eu coloque nas derivadas parciais para que eu implique em diferenciabilidade? Tem. Tem um resultado que eu vou mostrar agora para vocês. Então, o resultado diz o seguinte, ó, se a gente tiver uma função que está definida de um aberto do R2 na reta, tá certo? Em que suas derivadas parciais existem e são contínuas, tá? Num ponto x0, y0 que esteja nesse conjunto aberto A, então a função f ela é diferenciável nesse ponto, tá bom? Então, na verdade, as derivadas parciais serem contínuas
isso é uma condição suficiente para que a função seja diferenciável. Mas como a gente acabou de mostrar, a gente pode ter funções que são diferenciáveis sem que as derivadas parciais sejam contínuas. Professor, mas e aí, para que serve esse resultado aí? Serve, por exemplo, aqui, ó, imagina que eu perguntasse o seguinte: essa função ela é diferenciável no R2 todo? Bem, a gente provou no exercício que ela é diferenciável na origem. E como é que eu provo que ela é diferenciável no R2 todo? Da seguinte maneira, porque o único problema, ó, dessas derivadas aqui com relação à continuidade é justamente na origem. Em qualquer outro ponto, né, o que eu estou trabalhando aqui é com polinômios, com seno, que são funções contínuas. Tá bom? Então, como eu sei que as derivadas parciais são contínuas fora da origem, usando essa proposição, a gente tem que f é diferenciável, no caso no R2, menos a origem. E aí, como a gente mostrou, né, pela definição, que ela também é diferenciável na origem, então, esse é um exemplo de uma função que é diferenciável em todo o R2. Tá bom? Então, esse resultado, ele essencialmente vai ser utilizado justamente para você mostrar nos lugares que é fácil de ver que a função é contínua, né, que as derivadas parciais são contínuas. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.